Eu estou no duplo papel de pesquisador da área, professor da UFBA e de presidente do IAB. A queridíssima professora Margarete já fez uma apresentação dos eixos temáticos. Eu vou me ater a um trabalho de pesquisa que eu estou fazendo já há alguns anos no campo do patrimônio cultural, no entendimento de como as políticas públicas de preservação no Brasil, e aí me refiro especificamente à atuação do IPHAN no tombamento de bens materiais desde 1937, tem ajudado a construir um discurso de identidade nacional que vai no sentido oposto ao que a gente tem defendido, inclusive num dos eixos do Congresso Mundial de Arquitetos, da diversidade e mistura, né? Então vai ter uma parte inicial mais conceitual e depois eu vou falar de alguns exemplos. Eu fiquei muito feliz que me escolheram para falar do tema diversidade e mistura, que eu pude fazer essa conexão com o que eu venho pesquisando, né? Então, algumas premissas são meio óbvias, mas eu não posso deixar de trazê-las, né? O patrimônio cultural de natureza material é, de algum modo, uma materialização da história, onde a memória coletiva se materializa e a gente tem um suporte material daquilo que é uma memória coletiva. No caso do Brasil, o instrumento do tombamento, ele se tornou tão hegemônico, tão presente ao longo desses 82 anos de atuação do IPHAN, que ele foi replicado pelas legislações estaduais e municipais em quase todo o Brasil, e ele acabou virando quase que um sinônimo de preservação no Brasil, embora existam outros instrumentos, mas pelo alcance, pela história que ele tem, pela força, inclusive legal, como instrumento que limita o direito à propriedade, ele acabou assumindo um peso enorme. Mas para além de salvaguardar, de proteger aqueles bens que são tombados, o instrumento de tombamento acabou criando uma versão da história da arquitetura brasileira, em que aquilo que é considerado patrimônio ajuda a construir uma história do que é válido, do que foi importante na nossa história, e aquilo que ficou de fora, o que vai sendo incorporado tardiamente, posteriormente, vai mostrando como essa história, essa narrativa histórica, ela vai se modificando, né? Então o tombamento, além de ser um instrumento legal voltado à preservação de determinado bem, chegando mesmo do Brasil a se confundir com a própria trajetória da preservação, é também um reconhecimento oficial dos valores culturais desse bem. E aí tem todo um discurso que está no nome do próprio órgão de preservação criado em 1937, que com várias pequenas variações segue até hoje, que fala sempre de patrimônio nacional. Ou seja, subjaz a esse processo de salvaguarda a constituição de uma ideia de nação. Existe um pensamento de nação, a construção de identidade nacional que está por trás dessa narrativa histórica que está sendo construída. E aí não dá para falar de Paul Veyne, deixar de falar de Paul Veyne, que diz que no fundo isso são tramas que são construídas e que nenhum desses caminhos é verdadeiro ou é história, mas no caso do acervo de bens tombados acaba se criando uma versão da história nacional, né? E aí, focando naquele livrinho pequenininho e maravilhoso de Stuart Hall, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, porque ele vai falar justamente desses temas que nos interessam, da diversidade, da mistura, do hibridismo e etc., né? Ele vai lembrar que as identidades não são coisas inatas, são construções culturais. A nação é um sistema de representação cultural, uma comunidade simbólica que gera um sentimento de identidade e lealdade. Na história moderna, as identidades nacionais tendem a se sobrepor a outras fontes mais particularistas de identificação cultural, como identidades tribais, étnicas, religiosas e regionais, que prevaleciam até então, mas na modernidade o Estado-nação se tornou um teto político que tenta meio que amalgamar e subordinar todas essa diversidade, vamos dizer assim, né? Então se cria, através da história, da literatura, da cultura popular e dos tombamentos, que é o que eu estou tratando aqui, um discurso de nação, né, em que cenários, imagens, símbolos e rituais passam a simbolizar ou representar experiências partilhadas, perdas, triunfos e desastres que dão sentido à nação. E aí se cria uma narrativa de que é um destino nacional que preexiste a nós e que inclusive prosseguirá existindo após a nossa morte. E aí tem toda a noção de origem, continuidade, tradução e temporalidade que subjaz a esses elementos essenciais do caráter nacional que devem permanecer imutáveis, né? A construção de mitos fundacionais, as tradições inventadas de Hobsbawm e uma série de outras questões. E aí, entrando já no nosso tema, que é a questão dos tombamentos pelo IPHAN, não tem nenhuma novidade aqui, tem vários estudos desde os anos 90, pelo menos, colocando isso, né, que eu cito Marisa Veloso Mota Santos, num artigo publicado na revista do IPHAN nos anos 90, de que o barroco foi sacralizado pelo tombamento, nos primórdios do IPHAN,
como o exemplar na constituição de uma tradição cultural, uma vez foi pensado como origem, o mito da origem que Hobsbawm chama a atenção, que cada nação precisa construir. E dentro do universo barroco mais amplo, e aí estão todos os tombamentos realizados pelo IPHAN nos primeiros anos, em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais, um pouco depois no Maranhão, no Rio de Janeiro, evidentemente, né? Destaca-se a produção de Minas Gerais no século XVIII como sendo a mais autêntica, a mais verdadeira, a mais original arquitetura brasileira. Lúcio Costa vai dizer que é o momento em que a arquitetura brasileira passa a ser brasileira de fato e deixa de ser uma arquitetura portuguesa produzida aqui. Então eu trago aqui, por exemplo, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco em Ouro Preto, de Aleijadinho, da segunda metade do século XVIII, tombada pelo IPHAN logo no primeiro ano em que ele realizou tombamentos, em 38, no livro de topo de Belas Artes, que era aquele livro onde eram escritos os bens mais nobres. Aqueles que eram escritos meio que a revelia, eram escritos no livro de topo histórico, muitas vezes que era um livro de segunda categoria, como vários estudos também já demonstraram. E o próprio conjunto arquitetônico do de Ouro Preto também tombado em 38 pelo IPHAN. Então, é curioso observar que, diferentemente dos outros países, no Brasil, a presença no órgão de preservação do patrimônio desses personagens aqui, todos eles ligados à produção de vanguarda da arquitetura moderna. Lá no Cavalcante tem um estudo muito interessante sobre a disputa no cenário arquitetônico brasileiro entre os anos 20 e principalmente 30 e os anos 40, os anos 30 e 40, entre os modernos e os defensores de uma arquitetura acadêmica que era hegemônica na Escola Nacional de Belas Artes, e por outro lado o movimento neocolonial. Esses três grupos estão disputando o campo da arquitetura, e quem acaba vitorioso nos anos 30, de forma consolidada nos anos 40, são os modernos, o que é algo raro, que eles também estarão atuando na preservação do patrimônio. Isso é uma coisa singular do Brasil, que não ocorre em outros paragens. De modo geral, na França, na Espanha, nos outros países da América Latina, em Portugal, talvez menos. Portugal talvez seja o país que mais se aproxima do Brasil. Na Itália, aqueles que defenderão a preservação do patrimônio, que estarão à frente das iniciativas de preservação, serão arquitetos ligados a uma arquitetura tradicional. A vanguarda moderna não terá essa interface. Isso é uma coisa quase que exclusiva ou característica do Brasil, em que nomes como Lúcio Costa esteve 30 anos à frente da visão de estudos e tombamentos do IPHAN e era, ao mesmo tempo, o grande mecenas desse processo, o grande intelectual por trás desse processo de modernização da arquitetura. E mesmo Oscar Niemeyer trabalhou por um período curto, nos anos 30, no IPHAN, quando realizou o Hotel de Ouro Preto, Alcide da Rocha Miranda, e nos estados, Diógenes Rebouças na Bahia, Silvio de Vasconcelos em Minas, são arquitetos dessa vanguarda, arquitetos fundadores dessa vanguarda moderna na arquitetura, e ao mesmo tempo consultores e colaboradores do IPHAN nos seus estados, né? E então, Lúcio Costa vai construir um discurso segundo o qual Niemeyer seria uma versão contemporânea de Aleijadinho. O mito fundacional de Aleijadinho é ressignificado na contemporaneidade. Ele está escrevendo isso nesse momento em que a arquitetura moderna ainda está se consolidando. São textos dos anos 30, 40, final dos anos 30, 40 e 50, em que Niemeyer será apresentado como esse personagem que faz parte de um processo de evolução da arquitetura brasileira. E, segundo Silvana Rubino, no outro artigo também publicado na revista do IPHAN, os modernistas do IPHAN, liderados por Rodrigo Melo Franco e Lúcio Costa, fizeram do tombamento uma instância de autoconsagração e escreveram suas próprias obras. E ao escrever os marcos modernos criados por eles, deixaram de lado obras do mesmo período ou do período imediatamente anterior. Esse texto de 51 de Lúcio Costa, publicado originalmente no jornal Correio da Manhã, chamado Depoimento do Arquiteto Carioca, e publicado outras vezes depois, ele vai traçar esse paralelo entre Aleijadinho, da Minas Gerais do século XVIII, e Oscar Niemeyer na contemporaneidade, do que ele chama de circunstâncias muito semelhantes, citando outros arquitetos também da escola carioca, como Ride, os irmãos Alberto e Henrique Miller. Eu fiz esse esqueminha tosco, mas é para representar esse pensamento que o IPHAN constitui de uma identidade nacional unívoca, em que há espaço para a arquitetura colonial mitificada, em que há espaço para a arquitetura moderna singular e de continuidade com essa arquitetura colonial, em que há espaço para alguma arquitetura neoclássica, mas em que todo o período entre a segunda metade do século XIX, ou o final do século XIX, e o exórdio da arquitetura moderna, o aparecimento da arquitetura moderna, é considerado um hiato, como o próprio Lúcio Costa vai dizer quando é pedido o tombamento do Palácio Monroe. Ele vai negar o pedido, reforçado por várias instituições, mas num certo momento, no embate
direto com Paulo Santos, ex-professor dessa escola. Ele vai dizer que, Paulo Santos vai dizer, a arquitetura eclética é um momento da história da arquitetura, é um período importante da história da arquitetura, e Lúcio Costa vai dizer, não, é um hiato. A arquitetura, o ecletismo é um hiato, como se pudesse ser possível ter um hiato na história da arquitetura. Então, esse discurso vai aparecer em esquemas como esse, de Lúcio Costa, de 37, em que fica parecendo até óbvio que a arquitetura moderna de matriz corbusiana, da janela em fita, da Fenêtre Longuer, seria uma consequência direta da evolução da casa colonial, que não faz nenhum sentido, na realidade. E um discurso que será repetido por outros desses arquitetos ligados ao IFAM, como é o caso de Silvio de Vasconcelos, nesse desenho publicado em um artigo de 56, chamado Semelhança, no nome do desenho, Semelhança entre o Partido da Arquitetura Rural, Colonial e a Arquitetura Contemporânea. E aí fica parecendo que a Ville Savoie é neta direta, descendente direta de uma casa rural de Minas Gerais do século XVII ou XVIII, o que também não faz nenhum sentido. Então, o Brasil é pioneiro na preservação da arquitetura moderna, o que seria o que pode ser interpretado como um reconhecimento da diversidade. A igreja da Pampulha, de Oscar Niemeyer, tombada 5 anos depois de construída, ainda não consagrada, ainda sem utilização litúrgica, sem ser utilizada como igreja, e que vai levar, por exemplo, Fernando Távora, o grande mestre da Escola do Porto, a escrever um artigo muitos anos depois, dizendo que o tombamento da igreja da Pampulha confirmou para a geração dele, pela primeira vez, que a qualidade patrimonial e a antiguidade não precisavam estar necessariamente associadas, e que a modernidade de uma prática arquitetônica não era incompatível com a prática da recuperação, ambas se complementam. Essa aproximação entre a arquitetura moderna e a arquitetura colonial, promovida por esses pioneiros do IFAM, ela vai calar fundo nos arquitetos portugueses. Eu tive a oportunidade, quando fui convidar o Álvaro Siza para compor o Comitê de Honra do Congresso Mundial, passamos a manhã inteira conversando, ele me relatou o impacto que foi para a geração dele, tem outros textos que registram isso, do Brasil Builds, e ao mesmo tempo que os arquitetos que estavam por trás do Brasil Builds eram os mesmos arquitetos que estavam dentro do IFAM, estudando e preservando a arquitetura tradicional brasileira, e que isso vai reverberar no inquérito Arquitetura Portuguesa, realizado a partir de meados dos anos 50, não era a Ordem dos Arquitetos, é o que hoje é a Ordem dos Arquitetos de Portugal, que na época era Sindicato dos Arquitetos, se eu não me engano, que realiza um inventário em todo o território, e que vários desses mestres da arquitetura moderna, como Nuno Teodoro Pereira, o próprio Fernando Távora, Antônio Meneres e outros tantos, vão participar desse levantamento da arquitetura vernacular. E o próprio Lúcio Costa irá a Portugal 2 vezes fazer esse levantamento da arquitetura portuguesa, os famosos bloquinhos de Portugal, que o nosso colega Zé Pessoa organizou uma exposição no catálogo alguns anos atrás, refazendo esses roteiros, esses trajetos, demonstrando essa relação entre a arquitetura vernacular portuguesa e a arquitetura vernacular brasileira, mas também esse diálogo entre quem produz a arquitetura moderna e quem preserva a arquitetura do passado. Os tombamentos se seguem. Em 47 a Igreja da Pampulha, em 48 o Capanema recém-inaugurado, inaugurado 5 anos antes, 4 anos antes. Em 57 o terceiro tombamento é da Estação de Gaviões, cujo autor é um arquiteto do quadro do IFAM desde o início, desde 38. Um dos autores do projeto, Renato Soeiro, é arquiteto do IFAM e será o segundo presidente do IFAM, na medida em que Rodrigo Melo Franco se aposenta no final dos anos 60 e ele assume a presidência em seu lugar. O Catetinho em Brasília, pelo valor histórico, mais do que pelo valor arquitetônico, em 59. O Aterro do Flamengo, tombado em 65, ainda em construção, como uma estratégia para garantir que, com a mudança política de governo, o parque seguisse sendo executado, a execução não fosse interrompida. E a Catedral de Brasília, em 67, tombada ainda sem o fechamento em vidro que se vê nessa foto, ainda só a estrutura. Então o tombamento muitas vezes se antecipava à própria finalização da obra, como uma forma de garantir que a obra fosse finalizada. Isso aconteceu na Aterro do Flamengo, de certo modo, aconteceu também na Catedral de Brasília. E também na Igreja da Pampulha, quer dizer, não estava concluída a obra, mas os relatos demonstram que ela já começava a se arruinar e que era preciso garantir a sua conservação, já que a igreja se recusava a assumir. Os anos 80 representam um ponto de viragem, um turning point aí, em que se passa de um discurso do patrimônio histórico e artístico para um discurso do patrimônio cultural. E no que se refere
especificamente aos tombamentos, a essa concentração no patrimônio colonial e no patrimônio moderno, com alguns tombamentos de obras do neoclassicismo, mas quase nada do ecletismo e da virada do século XIX para o XX, entre 85 e 86 ocorre uma série de tombamentos da arquitetura da imigração, principalmente no interior de São Paulo e na região sul, no Rio Grande do Sul em particular. Eu trago aqui só 3 exemplos, tem outros tantos, né? A Casa Pressa, em Novo Hamburgo, uma arquitetura em Chanel, representante do processo imigratório da Alemanha, a Casa de Nene, Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, e depois a própria cidade de Antônio Prado será tombada, em 90, e a Casa do Chá, japonesa, em Mogi das Cruzes. Todas são tombadas em 85 e 86, é o processo de redemocratização do Brasil, é o processo de início da elaboração da nova Constituição Federal de 88, que vai ter uma visão muito mais abrangente do que é o patrimônio. E não porque eu sou da Bahia, mas não poderia deixar de falar também do processo de tombamento dos terreiros de Candomblé. A primeira vez no mundo em que um bem de uma cultura escravizada, de uma cultura que foi escravizada e transferida de continente à revelia, ele é reconhecido como patrimônio cultural após uma imensa polêmica. Existe farta bibliografia, tem um artigo de Mar Santana na revista Rua, da faculdade, do programa de pós-graduação do qual eu faço parte, tem outros trabalhos, teses, dissertações, mais recentemente, que mostram a polêmica que foi conseguir tombar um conjunto arquitetônico que não possuía exatamente valores arquitetônicos, mas sim uma territorialidade ligada a uma cultura absolutamente singular e rica do ponto de vista da sua riqueza cultural. E é curioso observar que Oscar Niemeyer só tem 2 obras em Salvador, que são efetivamente Oscar Niemeyer. Uma é o túmulo de Carlos Marighella, no cemitério da Baixa de Quintas, e a outra é o espelho d'água de Oxum, nesse terreiro, que, pelo que me relataram, foi uma tentativa desesperada de convencer os arquitetos do IFAM e do Conselho Consultivo do IFAM de que aquele terreiro tinha algum valor arquitetônico. Vamos colocar uma obra de Niemeyer dentro para a gente tentar chancelar e legitimar isso nessa visão que não consegue reconhecer os valores culturais de algo que não está dentro do cânone, que não está dentro daquilo que é o padrão de ser reconhecido. Então temos o espelho de Oxum de Oscar Niemeyer desenhado aí, na cota mais baixa, dá para ver pela Avenida Vasco da Gama, do terreiro Ileiaxé Iana Soca, que é o terreiro da Casa Branca. O primeiro, tombado pelo IFAM, evidentemente não é tombado pelo valor arquitetônico das suas edificações, mas o seu locus, né, o espaço onde são realizados cultos, que esse sim, né, essa materialização, a realização dos cultos depende dessa materialidade, da existência da fonte de Oxum, da existência da Mata de Oxóssi, da existência das casas dos santos, do axé estar assentado ali, enfim, faz parte desse processo. E aí o próprio reconhecimento da arquitetura moderna, ele se abrange a partir dos anos 80. A diversidade começa a emergir em alguma medida. O tombamento da ABI, dos irmãos Roberto, que são, de certo modo, da escola carioca, mas não faziam parte da panelinha, vamos falar assim, né, de Niemeyer, Afonso Eduardo Guide, Lúcio Costa, Jorge Moreira, etc. Os que fizeram o Palácio Capanema, não faz parte daquela patota, né? Não tinham relação direta com o IFAM. O edifício da ABI é finalmente tombado em 84, o primeiro edifício Soleil. O próprio Lúcio Costa, que sempre tinha sido muito reticente, enquanto esteve vinculado ao IFAM, com relação ao tombamento de suas próprias obras. Elas passam a ser tombadas também nesse período, iniciando com o Parque São Clemente Nova Friburgo, o Hotel Parque São Clemente, e o Parque Guime do Rio, lá no Machado. E, em 86, São Paulo, finalmente, né, naquela disputa que já vinha desde os anos 60 sobre o pioneirismo. Lúcio Costa não gostava do discurso do pioneirismo, dizia que era coisa de faroeste. Essa frase é maravilhosa. Pioneiro, quando era contra a opinião dele, aí vira coisa de faroeste. Mas, a partir de 86, começam a ser tomadas obras representativas da escola, não diria da escola paulista, porque não se trata ainda da escola paulista, mas de arquitetos cuja produção estava concentrada em São Paulo, como é o caso das 3 casas pioneiras de Gregory Warshawski, em São Paulo, dos anos 27 a 30, que são tombadas em 86. O tombamento de Brasília, na verdade a inscrição de Brasília na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 87, é um caso singular, né? O primeiro conjunto urbano moderno, primeira cidade moderna inscrita na lista do Patrimônio Mundial. Hoje já existem outras, existe Havre na França, existe a Cidade Branca de Tel Aviv, existe mais recentemente Ivrea, no Piemonte,
construída pela Olivetti, são as que eu me lembro agora. Não sei se já tinha de Gar, foi escrita recentemente, né, junto com outras obras, outras 16 obras de Le Corbusier, além do campus da UNAM e de outros grandes conjuntos urbanos, mas cidade, a primeira grande cidade moderna, é Brasília, que só é tombada 3 anos depois. Posteriormente, em 97, o conjunto da Pampulha, que é inscrito na lista do Patrimônio Mundial há 3 anos atrás. Em 98, o tombamento do pavilhão de óbitos da Faculdade de Medicina do Recife, de Luiz Nunes, cujo tombamento leva 12 anos para acontecer. Os tombamentos cariocas são mais ágeis também do que os do resto do país, né? O Maracanã, tombado em 2000. Cataguases, um conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico, produzido por arquitetos daqui do Rio, que foi tombado em 2003. O sítio Buller Marx, tombado em 2003. O elevador Lacerda. É impressionante que o símbolo maior de Salvador tenha levado tanto tempo para ser reconhecido como patrimônio. E aí uma situação curiosa, que é o acerto, digamos assim, que Niemeyer faz com o ministro Gilberto Gil em 2007, por ocasião do seu centenário, depois de um papo que eles tiveram, para que ele tombasse algumas obras que o próprio Niemeyer escolheu. E que, felizmente, o IPHAN tem o discernimento de ele fazer a seleção, porque Niemeyer incluiu na lista obras menos importantes, claramente menos importantes da sua produção, como o Memorial da América Latina, que é uma obra bastante criticada, e deixou de lado obras de grande relevância. Então, felizmente, o IPHAN, o DEPAN do IPHAN e seus técnicos decidem fazer uma análise criteriosa e tombam efetivamente 24 das 35 obras solicitadas por Niemeyer, sendo que a maioria está localizada em Brasília, já estava protegida de algum modo, e destaca-se como o acréscimo dessa lista a Casa das Canoas, aqui no Rio, que é uma obra efetivamente significativa e exemplar. E Lina Bobardi, que com esse processo de valorização e de reconhecimento da obra de Lina como uma obra de excepcional qualidade, passa a ter suas obras tombadas apenas em 2007. 2007, a Casa de Vidro. 2008, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Museu de Arte de São Paulo, não é moderno, desculpa, está errado. Museu de Arte de São Paulo. Em 2012, o único tombamento de arquitetura moderna até hoje na região norte, que é a Vila Serra do Navio Amapá, produzida em São Paulo. Em 2012, também o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial aqui no Rio. E em 14 e 15, o Teatro Oficina do Sesc Pompeia. Em 14, a sede do IAB. Em 15, o Teatro Castro Alves em Salvador. E em 15 também um conjunto de 6 praças de Buller Marx no Recife. Eu parei em 15, não sigo até hoje. Já houve outros tombamentos de arquitetura moderna depois, mas nessa análise que eu faço aqui, nós temos 58 edifícios e sítios modernos tombados pelo IPHAN, dos quais 91,4% estão em 3 estados da região sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio, e no Distrito Federal, ou seja, praticamente todos. Ou seja, mesmo o Teatro Castro Alves de Salvador, o Elevador Lacerda de Salvador, a Vila Serra do Navio no Amapá, foram projetos realizados no Rio ou em São Paulo, todos que eu citei no Rio, tirando a Vila Serra do Navio, que foram executados em outras regiões. Portanto, o que poderia parecer uma ampliação, a partir dos anos 80, desse patrimônio preservado, é uma mudança de eixo em que o Rio passa a compartilhar esse protagonismo com São Paulo, como de resto ocorre na historiografia da arquitetura, que passa a ter uma relevância muito grande a escola paulista, ou a arquitetura paulista, para não falar da escola que se consolida a partir dos anos 50, mas a arquitetura paulista como um todo. Esse mapa mostra claramente essa concentração nessa área aqui, né? 26 obras no Distrito Federal, 13 no Rio, 10 em São Paulo, 4 em Minas Gerais e apenas 5 no restante do Brasil. 2 na Bahia, 2 em Pernambuco e 1 no Amapá. E aí não há espaço, por exemplo, para o reconhecimento de uma obra singular, excepcional. Tem uma dissertação do mestrado PROAC defendida sobre ele, tem pouquíssima bibliografia produzida sobre Severiano Porto, que é um arquiteto, o colega Márcio Cotrini, que era da UFPB e agora orgulhosamente migrou para a UFPA, colega da UFPA, apresentou no Docomum uma palestra, uma comunicação, em que ele chamava a atenção que nos anos 80 o arquiteto mais publicado na revista Projeto era Severiano Porto, com seu escritório lá em Manaus. Ou seja, é uma obra que, para além de suas qualidades, ela teve um reconhecimento, uma chancela da crítica especializada, da literatura especializada, num certo momento. Nos anos 80, várias publicações no exterior sobre arquitetura contemporânea na América Latina destacavam a obra de Severiano Porto. Eu lembro, por exemplo, de um artigo de Multiver Design publicado
numa coletânea de textos sobre arquitetura contemporânea na América Latina. Ela escreve sobre o Brasil e ela chama atenção para a obra de Severino Porto e vários outros autores que publicam. E essa obra hoje está caindo aos pedaços. Eu estive há 2 anos atrás no Documento Norte-Nordeste, no Centro de Proteção Ambiental de Balbina, e estava desabando, caindo aos pedaços. Demos um abraço simbólico para a Semana do Patrimônio, mas nada foi feito desde então. Ou então a obra de Lelé, que inclusive coloca, do ponto de vista da preservação, uma série de especificidades, uma vez que é uma obra recente, produzida de forma industrializada, produzida através da pré-fabricação de argamassa armada e aço, em uma usina que até recentemente ainda estava em funcionamento, e que hoje a manutenção desses hospitais não é feita pela usina que pertence à Rede Sara, mas é feita através de licitação, que a construtora que ganha vai e faz uma obra normal, o que é uma contradição e uma falta de respeito absoluta à própria ideia de arquitetura do arquiteto João Figueiras Lima, em que o projeto, a execução e a manutenção pós-ocupação são uma coisa só. São indissociáveis, não dá para se pensar um projeto. Ele, por exemplo, não aceitava fazer projetos que ele não pudesse executar e acompanhar e dar manutenção posteriormente. Isso desde a primeira fábrica que ele criou em Salvador, na segunda metade dos anos 70. Um aspecto que eu quero ressaltar, saindo dessa discussão do IFAM, mas falando sobre o tema diversidade e mistura na Constituição do Patrimônio, a partir de um artigo, o primeiro artigo que eu li do professor Gustavo Rocha Peixoto, que ele escreveu quando ele era arquiteto do INEPAC, há muitos anos atrás, numa revista aqui da FAO. Ele chama a atenção para o tombamento, se eu não me engano, em 1990. Hoje ontem eu tentei acessar o site do INEPAC para confirmar a data, mas está fora do ar, de 3 intervenções que Alcide da Rocha Miranda realizou em edifícios históricos aqui no Rio de Janeiro, na Urca, no Catete e na Tijuca, a partir dos anos 70 e 80, e que o patrimônio aí, o reconhecimento do tombamento se deu pela intervenção, por esse hibridismo, por essa mistura entre arquitetura contemporânea e pré-existência edificada. E que o INEPAC, portanto, foi absolutamente pioneiro, no Brasil com certeza, mas eu ousaria dizer até que em âmbito internacional, no reconhecimento de que uma intervenção arquitetônica contemporânea, ela possa ser ela o patrimônio, que qualifica e dignifica aquela pré-existência edificada, que de resto não teria tanto valor assim. É a sede da Fundação Universitária José Bonifácio na Urca, a sede da Companhia Internacional de Seguros na Tijuca e o Museu do Folclore Edson Carneiro no Catete. E aí o IFAM tomba, recentemente, em 2015, o Sesc Pompeia, e o parecer do professor Carlos Eduardo Comas é exemplar de compreender que o valor aí não está na antiga fábrica de tambores, mas está na capacidade da arquiteta Linda Bobardi de qualificar esse espaço, de gerar um catalisador de cultura e de atividades sociais e esportivas, que é um dos espaços mais dinâmicos que eu já tive a oportunidade de visitar, frequentado por gente de todas as tribos, idades, gêneros. É uma riqueza. O cosmopolitismo de São Paulo, a diversidade de São Paulo, ela se condensa dentro do Sesc Pompeia. E o projeto de Linda teve um papel fundamental nisso, nesse agregar uma arquitetura nova e qualificar essa pré-existência edificada. E aí, preciso olhar minha pesca aqui. Eu quero falar de 2 ações específicas recentes de salvaguarda do patrimônio, que eu acompanhei, porque trabalhava no IFAM, eu já estava no conselho. Não acompanhei diretamente, mas acompanhei de algum modo, e que eu queria trazer para o debate com vocês. Um é a questão de São Miguel das Missões, sítio missioneiro, os 7 povos, que são tombados já nos primórdios do IFAM, no início da ação do IFAM. É famosa a história de Lúcio Costa ter ido aí, a primeira missão que ele faz no IFAM é ir aí para estudar a localização do museu e projeta aquela belíssima obra, mas que é tombado pelo IFAM desde o início como sítio de catequese, sítio de evangelização, sítio em que uma determinada cultura chega e se impõe sobre uma outra cultura, a cultura europeia, cristã, católica, portuguesa, chega e se impõe a uma cultura menos desenvolvida na visão da época, que é a cultura autóctone brasileira dos Guaranis. Então, esse é o sítio que é tombado, esse é o sítio que é inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, muitas décadas depois. Entretanto, em 2014, uma das primeiras reuniões do Conselho Consultivo, que eu participei ainda como suplente de Cessa, eu era suplente de Cessa na gestão anterior, agora era minha suplente, nós trocamos de posição, Cessa não pôde me pedir o que fosse. Em dezembro de 2014, na sessão do Conselho Consultivo realizada em Brasília, foi registrado como Patrimônio Imaterial Brasileiro o TAVA, Lugar de Referência para o Povo Guarani,
no livro de registro dos lugares. Não é um tombamento, é um registro como patrimônio imaterial. Para os Guarani-Embiá, que é essa etnia, essa variante dessa etnia Guarani, que vive nessa região, eu não sou etnólogo nem antropólogo, então me desculpem as imprecisões, esse local, onde viveram seus antepassados, foram construídas estruturas em pedra, nas quais deixaram suas marcas, e parte de suas corporalidades por conter os corpos dos ancestrais, que se transformaram em imortais. Nesses locais é possível vivenciar o bom modo de ser Guarani-Embiá, e esse modo de viver permite tornar-se imortal e alcançar a terra sem mal, Ivi Mara Ei, segundo eles. A Tava também é considerada um lugar de referência por ser um espaço vivo que articula concepções relativas ao bem viver, integra narrativas sobre a trajetória desse povo e é diariamente vivenciada como lugar de atividades diversas e de aprendizado para os jovens. Seu valor patrimonial reside na sua capacidade de comunicar temporalidades, espacialidades, identidades e elementos da cultura indígena cravada na história brasileira. Os próprios representantes da comunidade Embiá-Guarani foi quem solicitou o registro do lugar e o que foi dado continuidade pela Superintendência do IPHAN no estado do Rio Grande do Sul, né? E esse registro ele é uma sobreposição, mas ao mesmo tempo agregar uma nova camada de interpretação a um sítio que já era protegido através do tombamento, que é um instrumento de proteção muito mais limitador, restritivo, do que o registro. Mas do ponto de vista simbólico, do significado, esse registro tem um papel fundamental, porque ele reconhece o valor, do ponto de vista do discurso da identidade nacional, que aquele lugar possui para uma etnia específica, que são os Embiá-Guarani. Se vocês tiverem um pouco de paciência, eu vou ler um pequeno trecho da ata, do parecer do relator, que se eu não me engano foi o Piano Toledo Bezerra de Menezes. Agora eu não tenho certeza. Não, foi Arno Velling. Foi Arno Velling o relator. Arno vai dizer o seguinte. Na verdade, Arno está citando aqui o parecer de dois técnicos do IPHAN Rio Grande do Sul, Beatriz Freire e Marcos Benedetti. O processo de registro da Tava em São Miguel Arcanjo trata de questões importantíssimas, como a relação de uma instituição do Estado brasileiro com o povo indígena, que, utilizando-se dos caminhos hoje disponibilizados pela política de salvaguarda do patrimônio material, vem requerer o direito de contar sua história e afirmar a profunda ligação desse bem cultural com o seu modo de estar no mundo. Trata das relações entre indígenas e não indígenas num espaço de visitação pública, implicando em uma reflexão sobre os modos como esse bem cultural é visto por distintos sujeitos, diversidade. Trata, por fim, dos esforços realizados pelos Guarani-Embiá para vivenciarem a Tava em melhores condições e mudarem o modo como são vistos pelos não indígenas. E aí acaba a citação dos técnicos do IPHAN, e o que eu passo a ler agora são palavras do próprio relator, o conselheiro Arno Velling. Como se verá no texto que se segue, o próprio IPHAN está revendo o modo como a história missioneira é retratada nos sítios tombados como patrimônio cultural. E foi no contexto dessa revisão que se deu o pedido de registro da Tava. E aí ele faz uma síntese, mas ele vai falar que esse processo faz parte de um projeto de atualização do discurso institucional sobre a história missioneira e de requalificação da exposição do Museu das Missões, datada de 84. Nas quase centenárias políticas de preservação do patrimônio edificado brasileiro, temos muito a aprender com as mais recentes políticas de salvaguarda do patrimônio cultural de natureza imaterial, nos quais a diversidade é considerada uma virtude. Por exemplo, se por um lado, nos processos de reconhecimento do patrimônio material pelo IPHAN, ainda prevalece uma visão fundamentada nos conceitos de homogeneidade e unidade estilística, como podemos observar no conjunto arquitetônico do comércio, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, em outras situações ligadas ao patrimônio material, prevalece o discurso da diversidade. Júlio Carlos Argan, já há 40 anos atrás, reconhecia que a cidade é uma obra de arte coletiva. No caso da cidade, a obra de arte não é mais a expressão de uma única e bem definida personalidade artística, mas de uma soma de componentes, não necessariamente concentrado numa pessoa ou numa época. E Roberto Pani, um dos grandes arquitetos, restauradores e teóricos do restauro italiano do pós-guerra, da escola do restauro crítico, ele vai falar da cidade como palimpsesto, da cidade como estratificação,
como construção coletiva ao longo do tempo, e que nós, da contemporaneidade, temos também o papel e a obrigação de contribuirmos nessa construção. E o que vale na cidade, considerada como bem cultural, não é a unidade, a homogeneidade, mas essa harmonia e essa continuidade, né? Ele e outros autores da geração dele, como Ernesto Rogers, vão falar que Veneza, por exemplo, não vale como um museu de obras-primas, mas por aquela paisagem constituída coletivamente e historicamente de forma estratificada, através da contribuição de diversas gerações. O texto de Pane está traduzido na revista Teses da Amparc, no penúltimo número, se eu não me engano, para quem quiser. Eu traduzi, é o primeiro texto do Pane traduzido ao português. Mas se a gente for analisar a história de atuação do IPHAN sobre o patrimônio, era quase sempre, muitas vezes, uma ação de reversão do tempo para garantir uma suposta unidade estilística. Então, um caso clássico é o Cine Vila Rica, antigo Liceu de Artes e Ofícios de Ouro Preto, que tinha sido ecleticizado e, a partir de um parecer do Lúcio Costa, ele é restaurado para recuperar, na foto colorida, essa aparência mais coerente, digamos assim, mais homogênea com o sítio urbano. E um exemplo, na minha opinião, assintoso, absolutamente equivocado, é o que foi feito com o edifício Luciano Costa, no Recife Antigo, o sítio tombado pelo IPHAN. É uma intervenção realizada por um dos dois principais arquitetos modernos pernambucanos, Delfim Amorim. O outro era Cássio Gil Bossoi, graduado nessa escola. Delfim Amorim realiza esse envelopamento de um edifício eclético entre 59 e 60, criando essa estrutura de concreto que cria essa malha, né, essa grelha, e que é vedada por esses cobogóis vermelhos com essas janelas quadradas, muito parecido, em termos de linguagem, com o Parque Mini, com a escola do Pedregulho, e com o que se produzia de arquitetura moderna a partir do final dos anos 40, da segunda metade dos anos 40, e que é bastante questionável, mas era natural, era lógico dentro do pensamento dominante dos anos 50. E é uma obra de um arquiteto importante. O programa Monumenta decide, em 2007, desfazer, então demole essa segunda pele, realizada por Delfim Amorim em 59, e o que resulta não é o edifício eclético que existia antes, que evidentemente, para construir aquela estrutura em 59, elementos decorativos foram extirpados, platibanda foi quebrada, uma série de elementos decorativos de ornamentos foram destruídos para poder realizar aquela intervenção. Então se troca uma obra de arquitetura honesta, coerente com o seu tempo, de um arquiteto conhecido, por uma coisa que ninguém sabe exatamente o que é. É um edifício totalmente descaracterizado, que ressurge por detrás dessa pele. Para concluir, eu quero fazer aqui um paralelo entre duas ações do IPHAN, desenvolvidas entre 2008 e 2009, por aí, uma no campo do patrimônio material e outra no campo do patrimônio imaterial, para a gente ver como no campo do patrimônio material o discurso será sempre da homogeneidade, da unidade estilística, enquanto que do ponto de vista do patrimônio imaterial prevalece um discurso do multiculturalismo ou da diversidade cultural, da mistura, da multiplicidade e da heterogeneidade. Eu pego aqui o processo de tombamento do bairro do Comércio, da Cidade Baixa de Salvador, do qual eu fui o responsável pelo parecer na superintendência do IPHAN, trabalhava na época como arquiteto do IPHAN, e que no Conselho Consultivo foi preterido por um parecer do DEPAN. Vou explicar por quê. Eu defendia a diversidade, a heterogeneidade, e o parecer que prevaleceu no Conselho, no parecer da então conselheira Jurema Machado, que depois viria a ser presidente do IPHAN, prevalecia a ideia de unidade estilística, de homogeneidade, etc. E, surpreendentemente, uma colega, Simone Toge, da área das Ciências Sociais, da Superintendência do IPHAN de São Paulo, coordenava na mesma época o Inventário Nacional de Referências Culturais do bairro do Bom Retiro, que era calcado no conceito de multiculturalismo. Então, a diversidade é um valor, uma qualidade, é positiva para o patrimônio material, mas é algo que deve ser evitado a todo custo na escolha, na seleção, nos processos de proteção e de salvaguarda do patrimônio material. Eu estou simplificando, mas é uma ideia que eu acho que subjaz às políticas em geral. Não vou aqui contar longamente a história de Salvador para falar da Cidade Baixa, mas todo mundo conhece o Centro Histórico de Salvador, que é a Cidade Alta, o que foi tombado em 84 pelo IPHAN, inscrito na lista do Patrimônio Mundial de 85, é a Cidade Alta, a encosta verde de 60 metros, que a separa da Cidade Baixa, e apenas a primeira franja, o sopé da encosta, o primeiro casario, porque é a área que existia quando a cidade foi fundada, em 1549, todo o resto são sucessivos aterros
realizados ao longo dos séculos, e a maior parte dele, um grande aterro, realizado na primeira metade do século XX, como essas imagens demonstram, né? Aqui no sopé da encosta, apenas o porto desorganizado, caótico. E aqui é um mapa baseado na dissertação do mestrado do professor Marcos Paraguaçu, da UFBA, em que a gente vê que essa grande mancha verde maior é o grande aterro do século XX e que o trecho original da cidade fundacional é aquela estreita faixa amarela, bem estreita e sinuosa lá no fundo. Aqui é uma foto aérea mostrando essa área do aterro, logo após a execução dele, antes que ele começasse, antes que ele fosse plenamente ocupado. Já existem algumas ocupações aí, mas são iniciais. A linha vermelha era onde batia o mar até 1913, 1918, e da linha vermelha para cá é a área de aterro. Aqui é a mesma área ainda em processo de ocupação. E a arquitetura eclética de alta qualidade que se produz nesse aterro, que depois a ela se agrega uma arquitetura moderna pioneira, o edifício dos Correios, o Instituto do Cacau, talvez a grande obra, uma das 2 ou 3 grandes obras de arquitetura moderna realizadas na Bahia nos anos 30, o primeiro arranha-céu de 8 pavimentos do Porto, o edifício Caramuru de Paulo Antunes Ribeiro, formado também nessa escola. Isso é uma foto de RVG publicada na arquitetura do Jurduí. E o Caramuru, que era o mais alto em 49, quando é inaugurado, hoje está perdido nesse mar de torres de 12 pavimentos, construídas a partir da década de 50. Mas, se a gente analisa essa área da Cidade Baixa com clareza, a gente vê na extrema direita essa rua mais sinuosa, com o casario, não são as mesmas edificações, mas o traçado urbano, o parcelamento, eles permanecem desde 1549, de certo modo. Depois, a gente tem até... Aqui é o Mercado Modelo, né? Nessa rua aqui, que é Miguel Calmon, que é onde batia o mar até o início do século XX. Dali para trás a gente tem uma predominância de edifícios ecléticos, embora alguns tenham sido demolidos e substituídos por edifícios modernos, verticais. No último trecho aqui, edifícios modernos, verticais, construídos pelos principais arquitetos modernos, não só da Bahia, mas Álvaro Vital Brasil, o nome dele que trabalhou na cidade, no Centro Administrativo de Curitiba. Esqueci o nome dele. Formado aqui no Rio também. Enfim, os principais arquitetos... Azambuja? Como? Azambuja? Não, outro. Fez com Azambuja o projeto. Redig? Não, é. Olavo Redig, Azambuja é o terceiro. Cadê o terceiro? Não, mas não é Redig, é outro. Enfim, os grandes arquitetos brasileiros projetando aí, os arquitetos baianos também. Jorge Rebouças, Assis Reis, Berbert Peixoto, enfim, Gilberto Chaves. Aqui a gente vê essas 4 faixas, a quarta e última faixa é o próprio Porto, com seus galpões, são tipologias distintas. São 4, exatamente 4. Eu vou lembrar e falo. Flávio é o Milka Regis. Flávio é o Milka Regis. Tem projetos dele ali também. F.A. Regis ele assinava. E, embora a gente tenha hoje essa diversidade, essa heterogeneidade do ponto de vista estilístico, de gabarito, o parcelamento é o mesmo. Esses 2 edifícios mais altos que a gente vê nesse quarteirão, eles têm o mesmo terreno dos edifícios ecléticos. Eles mantêm o mesmo parcelamento do século XVIII, do século XIX. Ou seja, a arquitetura... Isso Aldo Rossi diz na Arquitetura da Cidade, que a maior permanência da transformação da cidade é o traçado urbano. No Portas diz isso. E uma série de autores chamam a atenção de que nos conjuntos urbanos, o traçado urbano, o traçado viário, o próprio Roberto Pani também escreve sobre isso, muitas vezes é a principal permanência. A arquitetura ela tem tendência a mudar muito mais pelas mudanças de valor estético, o zeitgeist, né, o que é valorizado como expressão artística no momento, pelas questões práticas de uso, pela possibilidade tecnológica que se tem de construir agora edifícios mais altos, e a valorização do solo e o elevador, o advento do elevador e da estrutura de concreto armado, mas o parcelamento é muito mais difícil, porque nós estamos lidando com uma situação fundiária. Né? Então, muitas vezes quem anda no nível da rua não tem essa percepção dessa variação tão grande, dessa diversidade. Mas enfim. Além disso, o comércio, e eu defendia isso na solicitação de tombamento, na justificativa do tombamento desenvolvida na Superintendência do IFAM da Bahia, ele é o grande celeiro, o grande espaço das principais obras de vanguarda.
essa obra de arquitetura neoclássica é anterior à chegada da missão francesa ao Brasil. Ela é 4 anos antes da chegada de Granger de Montigny e companhia a Rio de Janeiro. E já é uma arquitetura plenamente neoclássica. E você tem um conjunto eclético dos mais completos, dos mais preservados do Brasil, além de ter uma arquitetura moderna também bastante significativa. Esses 3 projetos são de Jorge Zebouças, que estão no mesmo quarteirão. Tem 4 edifícios projetados ao longo de 20 anos pelo mesmo arquiteto. Então, a partir disso, eu fiz uma proposta de tombamento que pegava toda a área do comércio, como vocês podem ver, mas que a setorizava, o setor moderno, o setor eclético, com parâmetros e critérios de intervenção normativas específicos para cada trecho. Essa área de todo. Lamentavelmente, isso não foi aceito e o DEPAN entendeu que deveria tombar apenas o que fosse homogêneo e decidiu tombar apenas o trecho em que estava concentrado o conjunto homogêneo de edifícios ecléticos, que é essa poligonal daqui. A outra é o Centro Histórico de Salvador e essa menor azul aqui é a que foi tombada efetivamente pelo IFAM. O urbanismo e a arquitetura na Bahia, ao longo de vários séculos, se contrapôs e prevaleceu um parecer que defendia a unidade. Eu queria ler só um trecho do parecer de tombamento da relatora do Conselho Consultivo, que é a arquiteta Jurema Machado, em que ela o tempo todo está comparando o meu parecer com o do DEPAN, da Superintendência Regional, que era o meu, com o do DEPAN, e prevalece o outro, na opinião dela, e é o que efetivamente é tombado, e é melhor que tenha sido tombado assim do que não fosse, evidentemente, mas eu não posso deixar de ler alguns trechos aqui que eu acho que esclarecem um pouco essa mesa. Deu só um minuto para localizar. Jurema vai defender a preservação de um conjunto eclético em estado precário de conservação, mas de grande unidade tipológica. A palavra unidade aparece aí. Embora ela reconheça que, como eu defendi no parecer da superintendência, trata-se de uma coletânea, no bairro como um todo, de importantes exemplares que vão do neoclássico e da arquitetura do ferro, passando pelo ecletismo até o movimento moderno na Bahia. E ela acaba optando pela... Curiosamente, na mesma época, o IFAM desenvolvia o Inventário Nacional de Referências Culturais do Bom Retiro, que no próprio cartaz do IFAM, a palavra que aparece em destaque é multiculturalismo. Né? É o bairro onde esteve instalada a primeira hospedaria de imigrantes. São Paulo é uma cidade de imigrantes, como todos sabemos, e de imigrantes também, do Nordeste e de outras regiões, mas nesse primeiro momento, principalmente de imigrantes, que tem uma presença judaica muito importante, no primeiro momento, as sinagogas, mas também uma presença de gregos, armênios. Isso aqui é o memorial do genocídio armênio, que fica no bairro do Bom Retiro. Búlgaros, que são um restaurante búlgaro tradicional. Coreanos, mais recentemente. E a questão da dança coreana, seja a dança tradicional à esquerda, seja o K-pop, né, o pop coreano, ela está impregnada na cultura desse bairro. E, mais recentemente, os latino-americanos, especialmente os bolivianos, que consolidaram a Feira da Cantuta, onde você pode encontrar manifestações culturais, comidas, artesanato e uma série de elementos. Ou seja, o Bom Retiro, o Inventário Nacional de Referência Cultural, e aí tem um artigo de Simone Toge, numa publicação do IFAM, que está disponível na internet, ele é uma síntese de tudo isso. Essa é uma foto que eu achei bacana, porque tem um judeu ortodoxo de costas e um grupo de coreanos vindo, quer dizer, mostrando que esse bairro é um bairro da convivência, da diversidade. No momento em que nós vivemos hoje, em que a aceitação de quem pensa diferente, a aceitação da diversidade é cada vez mais difícil, né? E que a democracia está ameaçada, me parece fundamental que palavras como diversidade e mistura estejam na nossa ordem do dia. Em que a convivência entre os diferentes, eu não vejo nada, não imagino que tipo de conversa pode existir entre um grupo de coreanos que talvez nem falem o português e um judeu ortodoxo possa existir, mas eles convivem no mesmo espaço, se respeitam e cada um tem a sua forma de se vestir, de se expressar culturalmente e etc. Então, eu quero só ler aqui alguns trechos do artigo da Simone Toge, que se chama
considerações sobre o nacional e transnacional dentro das políticas públicas de patrimônio a partir do NRC do Bom Retiro. O NRC é o Inventário Nacional de Referências Culturais. Ela chama a atenção de que o IPHAN já vem, desde 86, reconhecendo, desde os anos 80, reconhecendo a contribuição dos imigrantes para a cultura brasileira. E aqueles exemplos que eu mostrei, da casa em Chaimel, em Novo Hamburgo, da casa italiana em Antônio Prado, já demonstram isso. Mas ela chama a atenção de que em todos esses casos, palavras dela, todas as ações, com exceção do NRC do Bom Retiro, possuem características muito próximas entre si. De modo geral, tais experiências dizem respeito a processos migratórios do final do século XIX e começo do século XX e estão relacionados à formação de núcleos coloniais, cujo principal objetivo era realizar a ocupação produtiva do território brasileiro. Além disso, esses casos se remetem a um grupo de nacionalidade homogênea, os alemães, os italianos, os japoneses, etc. A dinâmica envolvida nesses casos está relacionada com a formação e consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Ou seja, mesmo no reconhecimento da contribuição cultural daqueles fluxos imigratórios, está se falando da contribuição de uma etnia na Constituição do Brasil, mas não dessa contribuição de uma diversidade simultânea, desse melting pot, né, desse caldeirão de culturas, que é, por exemplo, o Bom Retiro. E que o discurso da assimilação e da raça, segundo ela, estão muito fortes nesses tombamentos e registros anteriores, coisa que no caso do Bom Retiro ela acha que não está. Do Bom Retiro não se trata de assimilação e não se trata de um discurso de raça, mas de diversidade e multiculturalismo, né? Ou de aculturação, não se trata de um discurso de aculturação, de algo que vai se tornar brasileiro, né? É como se fosse uma ruptura na construção da identidade nacional por parte do IPHAN, o IRC do Bom Retiro. O entendimento de que, para ser patrimônio reconhecido, não precisa estar construindo a identidade nacional, né? O recorte da investigação do Bom Retiro, do NRC do Bom Retiro, é o multiculturalismo em situação urbana, que se justifica pela particularidade da região ter abrigado e ainda abrigar a presença de inúmeras levas migratórias em São Paulo ao mesmo tempo, né? Uma região que foi local de fixação de muitos grupos, migrantes, imigrantes, etc, etc. E ela vai citar o conceito de hibridação de Stuart Hall, de Homem-Cababa e de Canclini, no Garcia Canclini, como referências nas quais os significados culturais e identidades se apresentam em constante fluxo e negociação, numa dinâmica aberta aos indivíduos que dele participam. Assim, a elaboração de diferenças culturais não é estática ou se cristaliza em supostas tradições. Muitas vezes, esses processos de produção de identidades se encontram no movimento conflitivo de significados dentro dos próprios coletivos. Enfim, não vou continuar, só para concluir, eu quero falar de Salvador de novo e de Lina Bobardi de novo como um epílogo, né? As intervenções que Lina realiza no patrimônio edificado de Salvador, seja o Museu de Arte Moderna no União, no início dos anos 60, sejam as 4 obras que ela realiza no Centro Histórico de Salvador e arredores, 5 obras, na verdade, se a gente considerar o cinema Glauber Rocha, dos anos 80, elas mostram essa capacidade de uma arquiteta que ela por si só já era híbrida, ela por si só já era arquiteta, museóloga, crítica de arte, de arquitetura, já era tantas, né? Tantas numa só, brasileira e italiana, profundamente brasileira e profundamente italiana, de misturar o antigo com o novo, de misturar materiais, misturar texturas, misturar cores, misturar formas. Eu pego, por exemplo, a ladeira da Misericórdia como referência, que mostra uma diversidade de modos de intervir, a forma que ela intervém nas duas ruínas, né, no Coati e na ruína dos Três Arcos, não é exatamente a mesma forma que ela intervém nos 3 sobrados que ainda se encontravam razoavelmente preservados. Nesses 3 sobrados é uma restauração externa e a inserção de novos elementos, enquanto que nas ruínas é uma arquitetura absolutamente nova, usando os mesmos materiais, a argamassa armada, desenvolvida por Lelé, né? Então, um modo de intervir para os edifícios íntegros, entre aspas, e outro para as ruínas, uma mistura entre natureza e arquitetura, né? O produzido pelo homem em simbiose com aquilo que a própria natureza já dispunha do local. Isso vale tanto para a árvore ao redor do qual nasce o restaurante Coati, para a percepção dela de que na restauração da Casa dos Três Arcos deveria deixar que a vegetação caísse por cima da estrutura como numa ruína. E uma mistura também de tempos, materiais, formas, cores e texturas, né? Janelas orgânicas novas,
misturadas com janelas ortogonais antigas, ou com arcos plenos, ou com arcos abatidos, cores e texturas como a das pedras das ruínas, como a dos rebocos brancos, pintados de branco, como a do concreto plissado deixado aparente, ou mesmo as esquadrias de madeira que ela coloca por dentro desses rasgos orgânicos, né? E, se é para falar de diversidade e mistura, a Casa do Benin, resultado do encontro, né, de um etnólogo fotógrafo francês, Pierre Venger, que aparece na foto da esquerda, com Lina Bobardi, uma arquiteta ítalo-paulistana, então na Bahia, Lina Bobardi, e um músico compositor afro-baiano que tinha acabado 10 anos antes de descobrir a África, né, de voltar seu olhar para a África e de tentar entender a contribuição da cultura africana à cultura brasileira, que é Gilberto Gil, que aparece ali com Roberto Pinho na Casa de Vidro Colina. Então, essa capacidade de dialogar com o outro, com que tem uma formação diferente de você, com que tem vem de um contexto cultural e de uma formação absolutamente distinta da sua, que vai permitir a produção dessas arquiteturas mais sofisticadas. O próprio Capanema a gente pode entender também como resultado, né, da genialidade racional de um franco-suíço, com a criatividade meio barroca de um carioca, no caso Oscar Niemeyer, e outros tantos, mas Oscar Niemeyer é o grande gênio, talvez, por trás dali, mais o paisagismo de um teuto pernambucano, Burle Marx, e a contribuição de artistas, Lipschitz e tantos outros, Bruno Jorge, que vieram dos mais diversos locais e resultaram numa obra que é paradigmática da arquitetura mundial. Então, precisamos recuperar a nossa capacidade de conversar com o outro, de valorizar a alteridade, de construir a diversidade e a mistura na diferença. Obrigado.